Bom dia, a paz do Senhor para quem são crentes, e a paz de Deus também para aqueles que não são cristãos. Meus irmãos, nós vivemos o tempo do fim, isso é óbvio. O que é quando se fala tempo do fim? As pessoas pensam somente em terremotos, guerras, grandes catástrofes, como meteoros caindo, e essas coisas por aí, Mas o tempo do fim, ele também é um problema social na nossa sociedade que deveras cresceu, se multiplicou, e a ciência, ao mesmo tempo, chegou ao pico da evolução. Nós estamos vivendo aí o que a China tem feito, uma série de satélites inteligentes que eles têm colocado. Isso é o único país que está colocando satélites inteligentes no espaço, por enquanto. Isso não quer dizer que os outros não passam também a fazer. Mas a questão é que a China está superando tecnologicamente, surpreendendo até mesmo grandes autoridades mundiais, cientistas. Vem a capacidade. Isso é tão surpreendente, mas para mim não me surpreende muito não. Apesar de toda essa evolução, ainda vivemos presos aos séculos 1, 2, 3, 4, 5, até o século 18. Por que digo isso? Porque o ser humano, o cérebro humano, o cérebro que deveria funcionar, a realidade, ele não funciona quando as pessoas não têm informações corretas. Eu vou lhe explicar. Você, para poder ser um mecânico, você tem que ter uma aula de mecânica, você precisa fazer um curso e também ter a prática. Mas vamos falar só sobre o curso. Você tem que se especializar. Para você ser um médico, você tem que fazer um curso. Para você ser qualquer profissional numa área, você precisa adquirir conhecimento. Para você aprender outro idioma, você tem que procurar fazer um curso, ou conversar com pessoas que falam aquele idioma. Mas você sempre vai ter que ter um aprendizado, não vai deixar de ser um aprendizado, correto? Mas normalmente as pessoas vão para a escola, porque na escola você vai se profissionalizar, você vai adquirir diploma, vai se aperfeiçoar. Essa é a lógica humana. A ilógica é entre 1% de acontecer de alguma pessoa, um gênio, uma pessoa que tem uma grande habilidade, pegar algo que goste muito e desenvolver. Temos homens, Thomas Edison, nós temos o próprio Einstein, nós temos muitos por aí, o Tesla e até alguns que eu já esqueci, como o próprio agora lembro, mas não importa. O que importa é que normalmente todos nós temos que ter e fazer um curso para que aquilo entre na nossa mente, a gente tenha um aprendizado e desenvolvê-lo. Muito bem. O que tem acontecido hoje em dia? Nós tivemos um período, uma coisa que sempre existiu e as pessoas nunca enxergaram dessa forma, mas nós vivemos um período, marxista contra ao desenvolvimento cultural, raciocínio lógico, e ao fanatismo ideológico. O que é um fanatismo ideológico? É você pegar uma coisa e idealizar aquela coisa aqui, dizer que isso aqui é a única coisa que vai te salvar. Você criar um líder. Nós já tivemos vários deles. Nós tivemos na história da humanidade Gengis Khan, Átila, o rei dos Hunos, nós tivemos Ricardo Coração de Leão, nós tivemos César, nós tivemos Adolfo Hitler, Mussolini, grandes oradores, grandes homens que influenciaram nações, mas tivemos muitos outros durante toda a nossa história. E nós tivemos também, a Walt Disney como um grande exemplo, os cinemas, os filmes norte-americanos como um grande aprendizado,
que os Estados Unidos era o país da esperança, o país da economia, das 7 maravilhas, né? Toda aquela coisa que para quem nunca morou nos Estados Unidos ou conviveu, porque você ir para Nova York, para algumas cidades, né, é uma coisa. Agora você conhecer os Estados Unidos, ver a complexidade, as dificuldades, o racismo, o nazismo, você vai ter outros olhos. Porque a nossa mente é uma fábrica de, muitas vezes, ilusões. E as pessoas continuam vivendo ilusões de ídolos salvadores, homens que possam resolver lagos. Como uma vez eu estava aqui explicando, que a Revolução Francesa de 1789, né, ela representou um marco histórico para a nossa transformação cultural, mas também uma heresia, que de lá surgiu direita e esquerda. O rei Luís Felipe, aconselhado pelos mentes inteligentes ali que estavam com ele, não sei dizer quem são essas pessoas, mas, na verdade, eram pessoas que orientaram e criaram uma fórmula de amenizar a mente do povo, anestesiar, porque quando o povo começa a adquirir conhecimento, leitura, o povo começa a raciocinar e pensar. Nós vemos que nós passamos um período do Bolsonaro, né, que cortar para educação e ciência e meter malho nos professores na educação era o principal tema deles. Inclusive, os grandes latifundiários, os ricos, homens poderosos, eles não querem uma sociedade que pense. Eles querem uma sociedade que seja escrava de alguma pessoa, de algum líder. Que por trás desse líder existem pessoas que estão o financiando, que estão ali ganhando muito, bilhões de dinheiro, com aquilo ali, rios de dinheiro. As pessoas já se esqueceram que neste mesmo sistema que nós vivemos, né, nós tivemos a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, que era um homem, um ditador, mas um ditador que resolveu muitas do desenvolvimento econômico do Brasil. Teve aliança ali com a Alemanha, trouxe muita tecnologia também dos Estados Unidos, né? Mas não deixava de ser um modelo ditador, porque nós ainda traímos a ditadura militar, né? Ela mostra que o Brasil tende a declinar, né, principalmente a América Latina, porque a ditadura militar ela explodiu por todo o continente. Não houve nenhuma nação que conseguisse, como dizer, se revoltar contra aquilo, não impedir, não houve, porque todos eles aceitaram. Por quê? Houve uma pressão externa americana, apoiada pela Inglaterra, apoiada até pela França, no início da ditadura, quando era muito interessante para os Estados Unidos que a ditadura fosse implantada. Não porque o comunismo ia vir aqui para o Brasil, que tudo isso é balela, né? Eu já até expliquei num vídeo que o próprio presidente Nikita Khrushchev já tinha reiterado muitas vezes que não haveria como investir, até porque havia um tratado, né, com os Estados Unidos de 1000 milhas marítimas, né? E naquele tratado eles não interferiam na América do Sul, na América Latina, e os Estados Unidos não interferiam na Europa. Então, na Europa, dos interesses da União Soviética, onde os países eram satélites, como a Áustria, a Polônia, não haveria mais interferência. Então, aquela fala das pessoas, quando as pessoas repetem, né, sem conhecimento de história, não é porque as pessoas, elas não são burras. A burrice vem quando uma pessoa, ela ouve a verdade histórica, a pessoa mostra no livro, a pessoa mostra a história, explica, e a pessoa continua temando com aquela situação, não dando crédito. Tivemos aí Olavo de Carvalho, que contava um monte de mentira, inclusive do nazismo, distorcendo a história totalmente. Nós sabemos, né, nós que lemos e temos conhecimento, que qualquer enciclopédia, seja qualquer universidade do mundo, vem dizendo que o partido nazista era de extrema direita na Alemanha. Tanto é porque, vocês prestem bem atenção,
esquerda não luta contra esquerda, vamos lá. Para mim tudo isso é uma bobagem, mas vamos lá. Esse esquerda lutando contra esquerda, isso não existe. Era uma direita lutando contra a esquerda. E na verdade aquela esquerda, né, ela foi esmagada pelo maior poderio, porque a Alemanha estava com todo o interesse do planeta. Não só era do interesse dos Estados Unidos, né, de Franklin Delano Roosevelt, assim também Colonel von Chamberlain da Inglaterra, Daladier da França, né, e outras nações aí envolvidas, como a Holanda, né, Dinamarca e por aí fora, estavam fazendo uma pressão para levantar o partido alemão, porque a Alemanha ela tinha vindo de um tratado de Versalhes, que foi uma humilhação para os alemães derrotados, né? Se eu não me engano foi em 1919, eles assinaram esse tratado num vagão lá na Alemanha, não, em Paris, na França. E aí, essa era uma grande humilhação, né? A humilhação de não construir uma força aérea, um exército, e de repente, em menos de 4 anos, a Alemanha se tornou uma marinha forte, uma força aérea, do que do nada. E a Alemanha não tinha dinheiro. Aí você vai falar, a Kodak, a Ford, Henry Ford, muito bem. O Machat, que foi um grande economista alemão, era antissemita também, né? Vocês prestem bem atenção, até porque o Machat, o Henry Ford, muitos outros que contribuíram com os extermínios nunca foram julgados por isso, nunca foram mortos por isso, nunca foram perseguidos por isso. É incrível, né? Eles que financiaram. Inclusive a própria IBM americana, que financiou o extermínio, né? Nunca houve ninguém da IBM indiciado. Então, ponto. O ponto é que a Alemanha foi colocada à seção da extrema-direita, né? Inclusive apoiada por aqueles que eram de esquerda nos Estados Unidos, que na verdade nos Estados Unidos não existe nem esquerda nem direita. Então vamos colocar nesse ponto, né? E eles apoiaram. Então, para vocês verem como é que é o jogo de manipulação. Eles utilizam, porque quem mantém os partidos são quem? É o pobre? Logicamente que não. O pobre é massa de manipulação, são os soldados. Aqueles que foram lá naquele dia, para ficar em porta de quartel, para ir lá no Congresso quebrar, são massa de manobras, né? São soldados, tem que ser julgado pelos seus crimes? Obviamente que sim, cometeram crime, né? Crime contra o acervo, crime, vários outros crimes. Jogaram até policiais do terceiro andar, muita gente já esqueceu disso, mas vamos lá. Eles são massa de manobra, porque os que realmente financiam estão por trás disso tudo. Assim como o Jair Bolsonaro, que é um dos responsáveis, porque ele teve o poder da caneta, mas quem por trás dele também deve ser observado. Mas isso não vai acontecer neste plano que nós vivemos. Você sabe por quê? Porque simplesmente, assim como a Alemanha, nenhum desses que financiaram foram supostamente julgados. Tá vendo? Remagen ia ser fuzilado. Né? Heimiller ainda também, porque eram os principais chefes nazistas. Correto? Sendo que o julgamento em Nuremberg, né, por muitas vezes, alguns líderes, né, que foram assim ligeiramente interrogados, não sofreram nenhuma cadeazinha, né? Agora, generais como teve general, agora estou tentando lembrar que não era o Raschke-Gebel, acho que Raschke-Gebel, sofreu o julgamento, foi preso, né? Alguns generais e outros foram fuzilados conforme a sentença. Mas os que realmente têm poder econômico, muita influência, como o Machat, como Henry Ford, como muitos outros, os presidentes da Kodak, a IBM, você não vê um na lista. Houve a guerra do Iraque, não houve a guerra do Iraque? Muito bem. Então eles criaram aquela situação toda, né, para destabilizar o Iraque, fizeram sanções ao Iraque. O Iraque ficou 5 anos sob sanções, né, para não entrar nada no Iraque. O Iraque foi armado também pelos Estados Unidos, botaram muito culpa na União Soviética, mas foi armado pelos Estados Unidos, os radares, sistemas, os aviões deles, tudo estava sob controle dos Estados Unidos. Eles invadiram sob falsa alegação, né, o George Bush filho, né, sobre falsa alegação de armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas. Porque quando a investigação ela é feita pela Polícia Internacional, pela Interpol, a coisa é séria. Só que o povo está tão contaminado,
que o povo não quer enxergar a verdade. Eles querem crucificar alguém. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo. Isso é para nós. Jesus Cristo curou em nome de Jesus. Jesus era o próprio Deus. Ele curou. Ele santificou. Ele alimentou aquele povo. Ele fez tudo para aquele povo. Mas ele foi crucificado pelo povo que mais ele ajudou. Que coisa, né? Quem foi solto? Foi o grande líder salvador de Israel. Porque o povo, apesar de ter sido alimentado, sido curado, né, a grande maioria gritavam, naquele dia para que estavam lá, a grande maioria olhavam para os sumos sacerdotes recheados de ouro, púrpura, homens sábios, letrados. Jesus era letrado em quê? Qual foi a universidade que Jesus estudou? Quem era Jesus? Um homem que curava, um homem que expulsou demônios, né? Um homem que disse para aquela mulher: teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Esse Jesus a gente não quer. A gente quer aquele Jesus que pegue na espada e mate os inimigos e liberte Israel do cativeiro de Roma. Mas esse Jesus é um Jesus traidor. Tanto traidor para nós, que somos judeus, como também está traindo Roma. Vejam só como é que eles colocaram a situação. Porque essa é a verdade. É. Aí você vê, né? O Caifás, você vê o cunhado de Caifás, você pegar a história, eu não vou falar sobre isso, você fica abismado que vê hoje as convenções estão ligadas ao mesmo sistema religioso, isso no mundo inteiro. Isso independente da maçonaria ou não. Né? Porque tem gente que vai falar de maçonaria, alguém que estiver interessado nesse assunto, eu vou dizer para você que não vou incluir a maçonaria nesse ponto aí, porque vai sair fora um pouco do assunto. Mas vamos só ficar nesse ponto. Quem são os financiadores das guerras? São os grandes bancos, as empresas que têm seus interesses. No Brasil, o setor dos grandes latifundiários, grandes agrários, que têm poder, que têm dinheiro, eles manipulam tudo com um sistema muito simples. Privatizações. Eles querem privatizar o sistema para criar o quê? Caixa 2, Caixa 3, dentro de cada estado e governo. Então vocês prestem bem atenção o que aconteceu com a Rio Agro no Brasil, o que aconteceu com a Usiminas, o que aconteceu com outros setores que foram privatizados. Eu não vou dizer que todo o setor privatizado foi um desastre, né? Estaria mentindo, mas a maioria não dá, só dá prejuízo para o povo. O exemplo disso, que quando a empresa era estatal, que comprava gás da Petrobras para revender, né? O preço sai da Petrobras lá, R$33 o gás, chega à porta do cidadão por R$120 e R$95, dependendo, né, do estado e dependendo do município. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O povo não vê isso. Você sabe por quê? Porque ele só tem como verdade o herói dele, o líder partidário. Aí vem um problema. Muitas vezes eu escrevo textos e boto lá, né, para amigos de Anchieta, de Nilópolis, Manipulados e Manipuladores, que é a página que eu participo lá com meus amigos, né? Muitos outros páginas aí. Geralmente, eu tive um cara que mandei pro Zap, porque ele falou assim: o seu marido não trabalha não, hein? Eu senti o que ele quis dizer com isso. Mas não liguei. Não, sabe por que eu não liguei? Porque principalmente eu falei: olha só, cara, o fato de eu trabalhar ou não, depois eu falei com ele, né? Não vai mudar o fato que eu não possa falar. Você não fala? Você não pensa? Eu não posso raciocinar? Esse é o problema. Quem não raciocina não gosta de quê? Quer ver uma coisa? Você está na escola. Aqueles que não gostam de estudar, eles não relacionam com aqueles que vão estudar. Eles encarnam. Eles chamam de maluco. Eles chamam de bicha. O cara chama de bicha. Né? Então, geralmente, aquele preconceito, a raiva de quem é aquela pessoa que estuda. Geralmente, em colégio particular, isso também mais que acontece, porque o filho do papai
vai sempre fazendo aquelas besteiras e a diretora é imparcial, principalmente se ele tiver alguma influência. Estão entendendo? Então, geralmente, aquele rapaz, ele vai conseguir ter uma vida melhor do que aquele que se misturar com ele. Por isso que eu aprendi uma coisa com a minha avó, né? Não foi nem com a minha mãe. Me fale com quem andas e eu te direi quem és. Você que é pobre e pensa como um bolsonarista, né? Ou até mesmo como esquerdista, e digo, isso é uma falácia. O presidente Lula, né, que fique bem claro, quem quiser entender, quem quiser entender, quem não quiser entender não adianta, né? A direita e a esquerda não existem. Lula não trabalha mais com ideologia de esquerda e direita. As pessoas não pesquisam. Estão lá Simone Tebet, muitos outros que não tem nenhum vínculo com a esquerda. Você sabe por quê? Vamos lá. Porque na visão dele, ele viu que temos que trabalhar com todos no mundo. Ele trabalha com os russos, ele trabalha com os chineses, ele trabalha com os americanos, com os ingleses, com os canadenses. E muitos deles têm ideologias diferentes. Então, prestem bem atenção. O fato da ignorância da pessoa é que ele botar uma camisa que isso aqui não é Flamengo e nem Botafogo. Vamos supor que essa camisa aqui seja do Flamengo. Eu vou começar a idealizar a imagem do Flamengo e defender, porque é o time que eu torço. Quem é torcedor de alguma coisa se torna um fanático. E quem se torna um fanático se torna um braço forte daquele sistema que vai utilizar você como manobra, é como um exército, é feito. As pessoas vão para a guerra motivadas pela ideologia da pátria. Agora, preste atenção. Você vê o mundo nu, sem nenhuma consciência, todo puro. Aí te enche um monte de ideologia na cabeça. Daqui a pouco você pega uma arma e vai matar o seu próximo. Ganha medalha por aquilo, ou morre por aquilo, ou fica aleijado por aquilo. E você continua trazendo essa ideologia para os seus filhos. Ou então não acontece nada com você. Você vê uma vida para caramba, mas você é um fanático flamenguista e quer que seu filho seja flamenguista. Eu nunca tive time. Meu filho até achava que eu era flamenguista, mas eu ficava de zoação. Você sabe por quê? Muitos vão até rir, não vai ter como eu provar isso. Eu conheci o Tônio Calçada, né, no clube do Flamengo. E ele era sócio do Flamengo. Qual tipo de sociedade que tinha? Eu não sei. Mas eu vi da boca de quem estava ali com ele. E isso é em qualquer lugar do mundo. Né? Às vezes você vê um líder brigando com outro, discutindo com outro, e às vezes você tem até a imaginação que realmente aquele ódio, realmente tem uns que são mais bobos, influenciados, políticos, né, deputados, né, que acham que, o caso da Zambelli, né? A Zambelli achava que o Bolsonaro ia defender ela de garras e unhas, e ele abandonou. Como ele também abandonou o Cid, Coronel Cid, quando ele botou toda a responsabilidade. Peraí, um líder, quando é um líder, agora eu estou falando de outra coisa, ele não pode abandonar o seu cercadinho. Ele não pode jogar a culpa nos seus subordinados. Cid, Coronel Cid, eram os seus subordinados, que estava determinado a não trair ele, mas ele traiu. E ele também repetiu isso com os 11 generais dele, botando a culpa nos comandantes. Então, o grande problema de confiar em líderes é depois você ser esquecido por eles. Esses são os piores, porque tem líderes que ainda tentam manter aquela superfície de uma imagem correta, né? Digno, fala, pelo menos na fala ele fala, sim, vai fazer uma é outra coisa, mas ele pelo menos me fala. Agora vejam a atitude do Lula com os seus cercadinhos. Ele foi detido, ele não foi preso, né? Como muita gente gosta de tentar querer dizer que ele foi para o presídio. Ele não foi para o presídio, me mostrem isso, onde está escrito isso, oficialmente, não é um cara político que falou isolado.
não quero saber disso. Não tem, porque ele ficou detido. Eram 17 denúncias e todas elas caíram por terra, porque eram mentira. A Odebrecht, responsável por uma das maiores denúncias, o maior número de denúncias, teve que indenizar ele por mentira. É o que acontece hoje com uma pessoa pobre. Prestem atenção no que eu estou querendo dizer. De 2000, do ano 2000 a 2016, só no Brasil, mais de 10 mil casos envolvendo pobres e negros foram presos sem terem culpa. 10 mil casos, então é 100 casos, é muita coisa. Isso em todo o país, principalmente nas grandes metrópoles. Foram presos. Sabe por quê? Porque essa vertente vem desde lá da escravidão. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas que magnífico. Na mente de muita gente, os negros agora podiam sair para fazer o que querem. Vocês acreditam nessa história? Acha que isso aconteceu todo? Ou não seria uma jogada dos grandes latifundiários, fazendeiros, que queriam se livrar de algum imposto que teriam que pagar a Portugal, e Portugal teria que pagar, né, a Inglaterra? Uma coisa puxa a outra. Então, vamos criar essa lei áurea, mas os escravos continuam sendo escravos, porque eles vão trabalhar onde? Ah, deixei de ser escravo. Não, vai fazer o quê? Vai trabalhar onde? Brasil colônia? Qual indústria você vai trabalhar? Que indústria são essas? Esse é o ponto. Teve um homem, Barão de Mauá, que ficou pobre por causa disso. Comprou a maioria dos escravos, a liberdade deles, mas deu educação. Porque não adianta, aí é um ponto, você dá liberdade para a pessoa e não dá condições de estudo para aquela pessoa. Meu nome é Irmão Marcelo, eu prego o Evangelho, mas hoje eu estou pregando o que faz parte da nossa civilização. Tem gente que prega o Evangelho, mas não prega a civilização. Temos que pregar a civilização. Meus amados, fisicamente eu posso não agradar todo mundo, mas se você observar o que eu estou falando, um homem negro, falando com vocês, só falo com vocês abertamente, negros ou não negros, branco, latino, azul, verdinhos, não importa quem seja você, se você é baixo, se é magro, se você é mulher. Eu espero que esse vídeo alcance a todos, eu vou publicar para todos assistirem. Meus amados irmãos, os coronéis, eles se livrariam de alguns impostos que eles teriam, porque o problema do Brasil sempre foi imposto, sempre, desde a época, sempre foi. Isso não é só problema de Brasil, é o problema da humanidade inteira. Sempre foi tributação. Queriam se livrar daquela tributação que estavam sendo taxados e ter que pagar. Eu tenho uma moto, pago R$280, tá, de imposto todo ano. E se eu me livrasse desse imposto? Eram R$280 a menos que eu ia pagar. Não é verdade? Então, os coronéis também queriam se livrar desse imposto. Não é só você pobre que quer se livrar. O rico também quer se livrar de certos impostos. Tem rico que bota gato. Tem rico que gosta de caixa 2. Ah, vou chegar lá no caixa 2. Para vocês entenderem. O nosso sistema, ele não mudou. Ele continua sendo a mesma pirâmide de sempre. Porque os escravos, eles ficariam continuando sendo escravos. Os que não queriam continuar podiam ir embora, mas só que eles iam voltar. Porque precisa comer, precisa beber, vai fazer o quê? Vai roubar. Aí vai chegar o ponto. Com o passar do tempo, as indústrias vão chegar, estão chegando lá perto, vamos parar ali no Valcelau Braz. Né? Você vê a cidade, os desenvolvimentos, e muitos daqueles negros que trabalharam, né, que estudaram, Barão de Mauá, né? Alguns se tornaram doutores, alguns se formaram, mas a dificuldade desse mesmo conseguir um emprego era muito grande. O salário de um advogado branco e preto era muito diferente. Falam muito de mulher, né? Mas esquece que o negro, né, principalmente aqui em questão do Brasil, o salário é muito diferente.
Pode ver o número de negros que existem na política. Podem contar a dedo. Vocês acham que esse sistema bolsonarista é diferente? Ele é tão igual e tão pior do que a escravidão que nós vivemos no passado. Porque, na verdade, esse negócio de direita e esquerda foi inventado para manipular as pessoas. Por quê? Porque na França, de Luiz Felipe, que teria que dar as mesmas oportunidades, as mesmas leis que puniam eles, punia a nobreza. A nobreza não queria isso. A nobreza queria continuar estrupando, roubando, usurpando, pegando a sua filha para virar prostituta, entende? Não, aí até eu estou um pouco de exagero aí, mas acontece que você sabe que acontece. A mesma coisa que está acontecendo lá com o Trump, que o Elon Musk está falando, e a gente sabe que isso acontece, mas à tona que quando uma coisa vem de interesse em comum, eles se chocam, porque os poderes têm conflitos. Quando os poderes eles não se entendem, eles fazem guerra, eles se matam, porque os poderosos também morrem. Não pensem em você, que as pessoas... Tem gente que faz vídeo e dá-se a entender que os poderosos são intocáveis. Não. Eles também são tocáveis. Eles também são mortos. Eles também são perseguidos. A família Kizar foi exterminada. Ela foi... Muitos parentes, outras esposas que tiveram filhos, fugiram para a Inglaterra, outros fugiram para a Itália, o Vaticano, mas... A família principal, ela foi torturada e morta. Cada um fala uma coisa, mas não convém falar. Mas isso acontece não só lá, em qualquer reino, em qualquer revolução. A Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, tem uma tese científica no marxismo. E as pessoas tentam associar isso a Karl Marx, não tem nada a ver. Até porque não existia nenhuma literatura de Karl Marx. Apesar de Vladimir Lenin admirar Karl Marx e ter alguma literatura no poder, os que dizem que ele tinha, Mas o fato é que eu estou fugindo um pouco do que eu vou falar. Então, a esquerda ficou para os colonos, para os pobres. E a direita para a nobreza, para os ricos, donos de terras, barões. Quando eles viram que aquilo não aconteceu, a maioria esmagadora estava lá, na esquerda, se revoltou. Aí isso se consolidou. Os caras mais inteligentes, políticos, articuladores, utilizaram e tomaram posse daquela primeira intenção da esquerda de defender os pobres e utilizaram isso como massa de manobra. Exatamente. Mas também não podemos generalizar que todos esses manipuladores, tanto que estavam defendendo o lado direito e esquerdo, veja bem, isso é uma ciência criada para poder distrair as pessoas. E aqui no Brasil eu vejo pessoas se matando, brigando entre si com pau. Já vi isso na cidade. Eu fui no local, vi as pessoas odiando. Eu fui em igreja e as pessoas fazendo sinal de arma, falando em matar petista. E famílias, irmãos se matando entre eles. O cara direito chegou e matou o irmão, o outro foi e matou não sei o que, matou. E depois foi preso e ficou chorando, não entendeu porque ele fez aquilo. Você sabe por quê? É como nossa mente não é diferente dos robôs. Estão vendo robôs humanoides? Os robôs humanoides hoje têm capacidade, de fazer certas interpretações, de fazer análise. Bem parecido com o cérebro humano. Eles conseguiram desenvolver algo fantástico, que antigamente era dito pela própria ciência que seria impossível, mas hoje prova-se que os robôs conseguem fazer análises. Para você ver como é que a coisa está, o ponto da tecnologia que chegamos. E isso vai avançar cada vez mais. Enquanto Deus não vir, enquanto a destruição não chegar, que vai chegar, é uma forma natural de acontecer. Não pense você que nós somos imbatíveis. A destruição da humanidade, ela vai acontecer. Tá? Mas, enquanto não acontece, o homem avança na ciência. Só que esse domínio, esse monopólio,
escravatista, marxista, ele existe dentro da nossa sociedade. E aqui no Brasil ele é muito forte. A ignorância vem acompanhada. Por quê? Porque isso é uma coisa que vem lá dos nossos avós. Mas como isso acontece? Volto lá. Por que eles atacaram as universidades? O foco deles era universidade, professores, cultura, cinema, né? E principalmente universidades. Por quê? O governo do Bolsonaro cortou mais de 1000% para o ensino, conseguindo praticamente paralisar mais de 40 universidades, mais de 400 escolas que pararam de fazer investimento. Quando você para de investimento, você para de estudar, você para. Por quê? Porque o povo burro, um povo ideológico é melhor do que um povo sádico. A Alemanha, apesar da grande prosperidade, quando Hitler foi eleito em 1933, até 1940, o nível de analfabeto na Alemanha era grande. Muitas pessoas confundem, achando que todos os alemães eram estudados. E não. Lá se privilegiava o trabalho e a ideologia. Para quem estudava, para quem era cientista, tinha um departamento nobre para cuidar disso. Aparentemente, Hegel ficaria cuidando disso. A pasta passou para o Albert Speer, que foi um dos maiores célebres dos alemães. O maior arquiteto que construía a cidade de Berlim e depois passou na indústria. A maioria das pessoas que trabalham na indústria para Albert Speer era de pessoas que não tinham nem primeiro grau. Para você ver a situação. Estudar em escola não era mais prioridade para o nazismo. A extrema-direita ela tem um propósito. Fazer que você acredite neles fielmente. Que vocês não acreditem em mais nada que seja contrário àquilo, que só acreditem no que eles falam. Vocês têm que ser fiéis, como zumbis. Eu botei lá um texto, zumbis. Não sejam um zumbi. O bolsonarismo é um zumbi. Um zumbi é um bolsonarista. Um zumbi porque o zumbi ele não pensa. Ele só faz aquilo que o líder dele quer. Tem que ter um líder. O zumbi, por si só, não sobrevive. É como se fosse uma colmeia. Bem, já na democracia, né, a liberdade, ela também tem as suas falhas. Não é uma coisa maravilhosa. Porque na democracia é muito conflitante. Você tem que aceitar que aquela pessoa daquele jeito que é, né, tem os seus princípios, só que as pessoas estão confundindo uma coisa. Liberdade de expressão com libertinagem. Mas a direita faz libertinagem. A extrema-direita, ela faz acusações fielmente àqueles que são liberais, democratas. Ela faz críticas que rotulam as pessoas como esquerdistas ou esquerdopatas. Porque essa é uma forma de você conseguir, né, criar um apelido para aquela pessoa, né? Bota um apelido, como o cara chama, ô viado, ô seu negrinho. A forma que você vai criando uma forma de criar um marginal. É uma forma de criar uma pessoa à margem da sociedade. E foi assim que os alemães, os professores alemães da elite, liderado por Heinrich Müller, que era o segundo chefe de Hitler, que cuidava da parte espiritual e educacional, também filosófica. Apesar dele ser o chefe da polícia alemã, a SS, ele também culturalmente ele exerceu influência sobre a juventude hitlerista. A maioria daqueles soldados fiéis a Hitler eram analfabetos. A maioria deles não estudavam, somente o hitlerismo. E a escola de Hitler ensinava que bolcheviques de esquerda, que eram esquerda, deveriam ser eliminados. Os campos de concentração em Auschwitz, né? Os campos de concentração na Polônia, né? Auschwitz 1, 2 e 3, mais de 3, eu acho que chegou a mais de 1 milhão de bolcheviques que foram
presos e mais de 600 mil mortos em apenas 3 anos de nazismo. No início de 1940, foi tenebroso quando a Alemanha tomou a Tchecoslováquia, invadiu a Polônia. Ali quebrou o contrato com a elite, ou bom dizer, como vocês gostam de regular, os Illuminati, né? É uma sociedade secreta de banqueiros e ricos, não preciso aqui desfrutar isso que eu já expliquei lá no início do vídeo. E aí o que acontece? Essas mesmas ramificações viram que Hitler estava fugindo do seu propósito, quebrou o contrato, porque você recebeu a Tchecoslováquia para invadir a União Soviética. Hitler foi lá e enviou seus assessores para fechar contrato, para dividir a Alemanha, a Polônia em dois. Já isso irritou, porque eles queriam que a União Soviética ou o comunismo fosse destruído. Essas sociedades queriam dominar, por quê? Porque as grandes reservas de petróleo em Stalingrado, urânio em Petrogrado, solo rico na Ucrânia, a mesma coisa que está acontecendo hoje na guerra na Ucrânia, que a OTAN enviou muitos soldados, não pense você, mas mais de 40 mil soldados da OTAN estão lá morrendo na guerra. Essa gritaria toda da OTAN não é à toa. Há mais de 6 mil corpos, e a maioria deles a Ucrânia rejeitou porque são franceses, americanos, e eles não querem que isso venha à tona. Eles estão tentando abafar, mas hoje é difícil abafar por causa desse instrumento que tem aqui. Então aí vem, tudo que a mídia fala é verdade? Logicamente que não. Perfeitamente que não, mas você tem que ter raciocínio para entender isso. E não são qualquer pessoa que generalizam a situação. É como eu chegasse aqui no bairro de Nilópolis e falasse que todo mundo mora aqui não presta, joga uma bomba e mata todo mundo. Esse é o pensamento da direita. O pensamento da direita é esse, certamente esse. É criminalizar todo mundo, generalizar todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo na universidade não presta. Tem pessoas boas na universidade, tem pessoas que não prestam. Tem assassino dentro da universidade? Tem, mas tem também aí no teu bairro. Tem também na tua religião. Tem também nas escolas. Então nós temos que ter o quê? Nas empresas. Tem também ótimos policiais e policiais que não prestam. Tem também no exército, tem na aeronáutica. Esse negócio de dizer que militar não comete pecado. Agora, olha só, eu já ouvi gente falando isso. Militar não mente, meu Deus do céu. O que é isso? O que vocês estão falando? Quanto pessoa que comete um monte de crime sendo militar, usando a farda. Agora, prestem bem atenção. Tem militares ótimos, policiais decentes, homens que defendem a sua família e defendem a família dos outros. E até se arrisca, existe. Claro, é evidente que sim. Eu mesmo já fui graciado por 3 policiais e um deles me pagou uma água mineral e queria me pagar um cachorro quente. Eu não aceitei, até porque eu não estava com fome. Ele pensou que o meu problema era fome. Eu tenho uma coceira aqui na garganta, você me desculpe, tá? Tá me atacando agora porque está esfriando aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Então a gente tem que ter senso de raciocínio. É o que? Pensar. Por isso que a Polícia Federal, a partir do governo Lula, que assumiu, ela não recebe mais interferência. Você vê que, politicamente, não você vê interferência em lugar nenhum. A Polícia Federal está trabalhando livre. E ela está descobrindo. E a pessoa diz, não tem nenhuma prova. Não tem nenhuma prova. Todo mundo bota a culpa no Alexandre de Moraes. Mas é a PGR que está enviando as provas que a Polícia Federal descobre. Manda para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é apenas um juiz cumpridor, não é só ele, tem outros juízes aí. Agora, infelizmente, nós temos também ali juízes que só misericórdia. O André Mendonça, que foi colocado lá pelo partido Bolsonaro, deixa a desejar. Deixa a desejar. Um homem que se descrente, fazer aquelas coisas, não é muito legal, né? Mas, infelizmente, como existem outros pastores que não se envolvem com política. É a minoria.
Porque a grande maioria vai virar assessor. Como foram 46 assessores mamando a teta deste governo dos estados. Só do governo federal eram 26 mamando a teta, ganhando R$45 mil por mês. Daquelas 600 toneladas de carne que ele tirava por ano, era repartido entre pastores e militares. Aí o cara tirava 30 quilos de picanha todo mês. E você pagava 150, 120, 130 por uma carne, por uma alcatra. E hoje você está pagando menos. Você sabe por quê? Porque a administração democrática, ela trabalha com todos. Essa é a unidade. Ah, você está defendendo o Lula? Eu não estou defendendo o Lula. Eu não estou defendendo nada do Lula. Eu estou defendendo a lógica. Porque se todos nós pensássemos assim, vamos dar um exemplo. Você olha um bom soldado, né? Um bom gestor. Você vê o que aquele soldado está fazendo. Um bom enfermeiro, um bom médico. Então você vê o que ele produz. E aí então aquela pessoa que produz, você vai marcar lá uma estrelinha para aquela pessoa. O que você acha do fulano de tal? O que você acha do seu comportamento? É isso que deveria existir na política. Mas quando você vê, né, esse cara que diz aí, que chama ele de chupetinha, né? Meu Deus, que feio. O que ele faz? Não faz nada para o povo de Minas. Só ideologia, um monte de mentira. A gente fica vendo como é triste a gente ver, né, que ainda vivemos num país de gente que é preconceituosa, que tentou até falar mal do ministro, aí, Dino, Flávio Dino, né, falando coisas terríveis, coisas que na época da ditadura militar, esses que foram lá nos Estados Unidos, pegaram bandeira e pediram para o Trump, não falaram diretamente com o Trump, isso é lógico, mas tudo isso acabou, porque nada disso vai acontecer, invadir e bombar. Você sabe o que é uma nação atacar outra? E o pior é que pessoas pobres aqui, tá vendo, vai haver intervenção. Sabe o que é intervenção? Uma guerra. Estados Unidos bombardeando, milhares de mortos. E você está contente com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, comendo a tuas custas, bebendo a tuas custas, e ele manda invadir, bombardear, porque ele não concorda com a democracia que ele vive. Ele quer uma ditadura militar. Mas na ditadura militar, esses homens estariam fuzilados. Seria alta traição. Assim mesmo, aquele cara que eu, brasileiro, o exército, tiver uma guerra e eu me esconder, eles me acharam, eu vou ser fuzilado, porque eu não fui para a guerra. Vocês sabiam disso? Eles também, que fugiram, pediram uma nação. Gente, coisa horrível. Como é que você concorda com uma coisa dessa? Então você vê o ponto da loucura que se chegou. E as religiões, pegando armas e fuzis para... Eu já mostrei vários vídeos. A Assembleia de Deus, as pessoas fazendo sinal de arma, pregando política dentro de um público, aonde deveria, pelo menos, honrar a palavra do Senhor. Mas aí, vocês lembram? Que as pessoas gostam de assassino, como Barrabás. A multidão gritava, Balte Barrabás. E você acha que o brasileiro é diferente? Meu amigo, reflita você, que diz que é 200%, 100%. Pense, você que fala isso, se você está pensando ou parou de pensar. Como eu falo, eu mesmo, às vezes, num comentário, respondo alguns comentários lá, amigo de Lopes, eu digo tranquilamente, olha, você é livre para você fazer o que você quiser. Se você se sente feliz assim, o problema é seu. Eu não penso desse jeito. Exemplo, eu tenho uma moto Honda, mas eu não estou nem aí para Honda, porque eu também olho a BMW, eu olho a Yamaha, e tem outras marcas aí, a Suzuki, muitas outras marcas, a Raio-Jun, né? A Bajaj, com alta tecnologia no Brasil. Mas o povo brasileiro, eu ouço sempre, né? O Thiago, essa rapaziada fala, moto é Honda. Quem falou isso para você? Não, porque moto é Honda, ele só sabe falar isso. Porque ele escutou alguém falar. Ele não procura pesquisar, ele não procura analisar, ele não procura se aprofundar. Então, quando você fala porque alguém falou ou alguém disse alguma coisa,
É aquele negócio, pode botar água de bica no teu carro sem problema? Pode. Pode. Só que você também vai ter prejuízo grande, principalmente com essa era de 3 cilindros aí. Não são todos os motores de 3 cilindros que são uma bomba. Tem motores de 3 cilindros muito bons. Mas se você botar um óleo vagabundo e botar uma água no teu carro, acabou o teu carro. E os carros antigos aguentavam mais porque era maçaroca de ferro. Mas também dá problema, dá ferrugem. Você vai ter que refazer o motor. Cabeçote, dá problema no cabeçote, o uso contínuo de água. Quando se usa água, enferruja, acaba com o radiador. Todas essas coisas, eu tive que limpar o carro Celta, que o cara só botava água. Eu tirei um montão de ferrugem. E o meu pai não aceita isso. Ele continua teimando que tem que botar água, mas eu não ouço ele e boto o líquido de enriquecimento. Sabe por quê? Porque o industrial, o cientista, o fabricante, o engenheiro fez, e o cara que nunca foi engenheiro, que nunca estudou, sabe mais do que o cara que é engenheiro. Pelo amor de Deus, né, gente? É o que você vê no bolsonarismo. No bolsonarismo, o cara que nunca foi médico dizendo que vacina, olha só, para terminar, olha o ponto da loucura. O cara me faz um vídeo lá em 2000 que o mundo ia acabar. O mundo não acabou. Depois ele fala que o Hillary Clinton era um anticristo. Passou o Hillary Clinton. Depois ele falou que era o George Bush pai, era um anticristo. Passou, ele também, não aconteceu nada. Aí veio o filho, George Bush filho. 2 vezes era um anticristo, nada aconteceu. Depois Bill Gates, nada aconteceu. Depois Vladimir Putin, nada aconteceu. Até eu pensava, cheguei até a botar uma matéria assim, pensando que realmente, mas nada aconteceu. Vamos lá. Aí, de repente, esse mesmo cara que convence mais de 3 milhões, mais de 4 milhões, que ele está falando a verdade, erra em tudo, ele diz que a vacina foi feita em laboratório altamente secreto. Olha só, se é secreto, como é que ele sabe? Essa é a questão. Mas vamos lá. Bombou nas igrejas, bombou no Zap, bombou na gente, e o bolsonarismo soltando aqui, né? Como fosse uma verdade, né? E dizendo que